A série do Loki inicia a nova fase da Marvel, onde os eventos não acontecem mais apenas no nosso mundo ou no nosso universo. A partir de agora, a coisa começa a ficar ainda mais nerd e os heróis vão lidar com problemas que vão além da nossa linha temporal. Isso significa que as viagens através das diferentes timelines devem começar a ficar mais e mais comuns, e para isso a gente vai ter que entender bem o que são, na verdade, essas linhas do tempo, essas timelines. Você também ficou confuso com todos esses conceitos do multiverso da Marvel? Então vem comigo que hoje a gente vai entender exatamente como eles funcionam. Salve viajantes do tempo, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai falar sobre linhas do tempo, mais especificamente como as linhas do tempo funcionam no universo cinematográfico da Marvel e por que a AVT, Autoridade de Variância do Tempo, ela é tão obstinada em preservar essa tal de linha do tempo sagrada. No primeiro episódio da série, Loki tenta explicar para a AVT que ele não foi o responsável pela alteração da linha do tempo, mas sim os Vingadores. E para falar a verdade, eu também pensei a mesma coisa assim que a série começou. Afinal, foram eles que fizeram todo um esforço épico para reunir as joias do infinito, alterar o fluxo do tempo e reverter todas as consequências do que o ataque do Thanos deixou no nosso mundo. E até mesmo a Anciã chamou a atenção do Bruce Banner em relação a isso. Mas ao invés de levar os heróis a julgamento, a AVT está convicta que o Loki é a grande ameaça à linha do tempo sagrada. Segundo a Ravonna Renslayer, que é uma espécie de juíza responsável por condenar os infratores da linha do tempo, o que os Vingadores fizeram foi exatamente aquilo que deveria acontecer para manter a ordem que os Guardiões tanto defendem. E é bem provável que, assim como eu, vocês também ficaram meio perplexos com essa afirmação. Mas tudo bem, a gente pode respirar fundo porque eu vou explicar como as linhas do tempo do MCU funcionam e por que os Vingadores puderam ficar impunes depois de fazerem toda aquela bagunça na linha do tempo, enquanto Loki foi preso por cometer o grande crime de ser o Loki. Mas antes de mais nada, a gente precisa falar sobre viagem no tempo. Boa parte de vocês nerds, assim como eu, que estão vendo esse vídeo nesse momento, já devem estar bem familiarizados com o conceito de viagem no tempo, mostrado em filmes como De Volta para o Futuro, por exemplo, onde ao viajar no tempo e alterar algum detalhe do passado, por mínimo que seja esse detalhe, todo o futuro também é alterado. Pois bem, essa é a mesma teoria da viagem no tempo mostrada em Star Trek, onde num dos episódios, uma pequena mudança bem intencionada, digamos assim, no fluxo dos eventos, permitiu com que o Hitler pudesse conquistar o mundo. Isso tudo é muito divertido, mas o conceito de viagem no tempo da Marvel, e mais especificamente aquele que a gente viu em Vingadores Ultimato, não funciona bem dessa forma. As viagens do tempo de filmes como De Volta para o Futuro criam paradoxos temporais. Por exemplo, se o Marty McFly impedisse que os seus pais se apaixonassem, ele simplesmente deixaria de existir e logo ele não seria capaz de impedir que os seus pais se apaixonassem. Já no universo cinematográfico da Marvel, quando os heróis voltam no tempo para alterar alguns eventos, eles não alteram o passado deles. Ao invés disso, eles acabam criando uma nova linha do tempo. Essa nova linha do tempo compartilha uma história em comum com a linha do tempo original, isso até o ponto em que ela se ramifica, se divide. A gente tem um exemplo bem claro disso nas HQs, onde o Coisa, do Quarteto Fantástico, ele usa a plataforma de viagem no tempo do Dr. Destino para voltar no tempo e curar a ele mesmo. Mas quando ele viaja de volta para o presente, ele ainda é um grande pedregulho laranja. Isso porque o que ele realmente fez foi criar uma realidade alternativa onde o Ben Green, que é o seu nome original, ele não se transforma no Coisa. Agora, tudo indica que as regras temporais no MCU funcionam um pouco diferente. Pelo que a gente já pôde ver até agora, essas ramificações na linha do tempo são criadas principalmente ao remover uma joia do infinito. Como a própria Anciã já disse uma vez, as joias do infinito criam tudo aquilo que a gente experimenta no fluxo do tempo. Se remover uma das pedras, esse fluxo temporal vai se dividir em dois. Então, o verdadeiro crime do Loki não foi escapar dos Vingadores e assim alterar a linha do tempo. Na verdade, o Loki se torna um infrator quando ele remove o Tesseract do lugar onde devia estar, na linha do tempo. Quando alguém remove uma joia, é criada uma variação na linha do tempo, e esse é um dos motivos pelos quais o Loki é classificado como uma variante. Isso explica por que a AVT tem uma gaveta cheia de joias do infinito. Elas foram confiscadas das variantes que usaram elas para criar variações da linha do tempo, e tudo leva a crer que essas joias não têm mais os seus poderes. É muito provável que os Guardiões do Tempo criaram elas para manter a sagrada linha do tempo intacta. Então, quando uma realidade se divide, acaba criando uma nova linha do tempo com novas joias do infinito que passam a ser a força reguladora desse novo universo.
Mas quando o universo deixa de existir, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, as joias do infinito deste universo perdem os seus poderes, e aí o pessoal da AVT simplesmente joga elas numa gaveta, ou então usa elas como simples peso de papel. Numa das cenas deletadas de Vingadores Ultimato, a Anciã descreve o que acontece quando se remove uma joia do infinito para criar uma nova linha do tempo. Segundo ela, para cada joia removida, são criadas novas linhas do tempo, porém essas linhas do tempo são muito vulneráveis. Ela ainda diz que, ao devolver as joias do infinito para o seu lugar de origem, as ramificações são cortadas, ou seja, as novas linhas do tempo criadas, elas deixam de existir. Inclusive, é por isso que o Steve Rogers diz a Bruce Banner que todas as ramificações iriam ser aparadas. Também é por isso que a gente vê todos aqueles posters na AVT encorajando as pessoas a parar as ramificações da linha do tempo. A AVT corta essas ramificações ao resetar a linha do tempo, basicamente varrendo essa nova realidade da existência com essas pequenas coisinhas coloridas. Uma coisa que eu achei muito legal nessa série é o estilo vintage tanto no cenário quanto nos equipamentos da AVT. Isso torna bem mais difícil para alguém conseguir hackear os arquivos altamente sigilosos que eles têm por lá. Durante a missão do Mobius na França, eles falam muito sobre uma linha vermelha que eles acompanham naqueles equipamentos de monitoramento da linha do tempo. Essa linha vermelha é como se fosse um ponto sem volta, quando uma nova linha do tempo é tão diferente e tão complicada que já não pode mais ser removida pelos equipamentos de luzinhas coloridas, aqueles bonitinhos que a gente viu lá atrás. Por exemplo, o Loki rouba o Tesseract. Nada demais porque eles encontram ele no deserto, apagam ele e a linha do tempo então é salva. Mas e se o Loki escapar, se tornar o rei de Asgard, invadir a Terra, matar o Thanos e se tornar o rei do nosso mundo? Essa é uma linha do tempo muito difícil, se não impossível de apagar. Assim ela passaria da linha vermelha e se tornaria uma linha do tempo mais poderosa. Mas, afinal, o que tem de tão errado em criar novas ramificações na linha do tempo? Pois então, no primeiro episódio, a Senhorita Minutos nos ensina que os Guardiões do Tempo trabalham para evitar que aconteça outra grande guerra temporal, onde múltiplas linhas do tempo lutam umas contra as outras. Isso funciona de uma forma um pouco diferente nas HQs. Lá o último sobrevivente da AVT, ele criou os Guardiões do Tempo e enviou eles de volta no tempo para criar a AVT. Então tudo que os Guardiões do Tempo fazem é garantir as suas próprias existências. Eles querem garantir que os eventos se desdobrem precisamente para que eles sejam criados no futuro distante. Tudo indica que a linha do tempo sagrada é aquela em que os Guardiões do Tempo têm mais poder. Por isso eles não querem outra linha do tempo que saia do controle e desafie a supremacia deles. Muito espertos, é claro, né? Mas digamos que Loki vá atrás de uma variante sua de outra linha do tempo, e essa variante consiga criar uma ramificação onde ele é capaz de conquistar a AVT e acabar com os Guardiões do Tempo. Esse outro Loki, ele então governaria essa linha do tempo e desafiaria a supremacia da sagrada linha do tempo, ou linha do tempo sagrada, como preferir. É por isso que os Guardiões do Tempo são tão linha dura. Eles até mesmo criaram uma imensa burocracia analógica, onde todo mundo está ocupado demais para se perguntar por que as coisas funcionam daquele jeito e o que exatamente eles estão tentando proteger. Tudo bem, eles dizem que a função deles é impedir a variação das linhas do tempo. Mas isso não explica por que os Vingadores ficaram de fora desse julgamento. Me parece ainda bastante injusto que só o Loki seja o grande culpado por esses crimes. Só que, segundo a Ravonna Renslayer, os Vingadores só fizeram aquilo que deveria acontecer. Mas afinal, o que exatamente isso significa? Bom, isso tudo nos conduz a uma coisa chamada Teoria M. Resumindo no nível wikipédico aqui, essa teoria diz que tudo na nossa realidade é formado por membranas e que o universo flui através de 11 dimensões. Para simplificar, vamos pensar naquele rolo de filme que contém a vida do Loki. Tá lembrado? Pois então, para o Loki, o filme aparece de forma linear, onde cada frame e cada evento acontece um após o outro. Dentro do filme, tudo leva a crer que o personagem do Loki tem a capacidade de escolher os rumos da sua vida. Só que ele não pode. O filme já havia sido gravado. Agora, o Loki dentro do filme vê as coisas acontecerem como se fosse numa linha reta, mas elas não são. Os rolos de filme eles são enrolados e armazenados em círculos. Como o próprio Mobius disse, é assim que as coisas são, é assim que elas eram e é assim que elas serão. Essa linha do tempo sagrada que a gente vem falando desde o começo do vídeo só é uma linha reta se a gente for olhar ela de uma forma, digamos que, em perspectiva. Se a gente for olhar ela do começo ao fim, como fazem os Guardiões do Tempo, então a gente vai perceber que ela é, na verdade, um círculo. Tudo que vai acontecer, ou que poderia acontecer, é pré-determinado dentro desse círculo. Então, quando a Ravonna diz que os Vingadores fizeram aquilo que deveria acontecer, basicamente significa que os Vingadores estavam destinados, entre aspas, a pegar as joias, porque eles iriam devolver as joias em qualquer realidade possível. Agora, voltando para a nossa representação da linha do tempo em forma de círculo, quando uma nova linha do tempo é criada,
ela simplesmente rompe o círculo, ou se preferir, a ordem da linha do tempo sagrada é quebrada. E de repente, a AVT não consegue mais mapear onde está o começo e o fim desse fluxo temporal, e os Guardiões do Tempo veriam essa ramificação da mesma forma que a gente vê na série, como uma linha reta ou o rolo de um filme que a gente não sabe como vai acabar. Então, voltando a falar sobre os Vingadores, as novas ramificações e linhas do tempo que eles criaram voltam ao normal assim que eles devolvem as joias. Porque agora, como a gente já sabe, as linhas do tempo se ramificam quando as joias são removidas, já que elas regulam o fluxo da linha do tempo sagrada. Quando Loki pegou o Tesseract, ele não tinha a menor intenção de devolvê-lo, e é por isso que ele é uma variante que precisa ser removida da linha do tempo, que nos leva até a variante do Loki que ele prometeu ajudar a aprender. É possível que os próximos episódios da série nos mostrem mais algumas variantes do Loki que não serão interpretadas por Tom Hiddleston. Uma delas já nos foi apresentada no episódio 2, que é a Lady Locke, interpretada pela Sofia Di Martino. E também a gente vai ter o Richard Grant como o velho Loki daqui pra frente. Segundo a mitologia nórdica, o Loki é o deus da mentira e do caos. O papel dele é basicamente tirar as pessoas das suas zonas de conforto, forçando elas a se tornarem versões melhores delas mesmas. Nada mal, né? Na mitologia nórdica, ele é responsável pelo Ragnarok, um evento apocalíptico que resulta no renascimento de Asgard. Já no MCU, ele leva a formação dos Vingadores e agora a gente é introduzido a um mundo baseado num enorme sistema burocrático que é considerado responsável de impedir a existência do multiverso. Muito sensato, né, colocar o Loki nesse mundo. Mas a gente já sabe que o multiverso vai existir no MCU. A gente inclusive já teve alguns vislumbres dessa realidade alternativa em What If, que deve estrear agora em agosto. Também tudo indica que o Homem-Aranha vai enfrentar vilões do multiverso no seu novo filme, e se vocês já olharam a série animada dos anos 90, devem lembrar que o Homem-Aranha tem tudo a ver com o multiverso. E também sem falar que o próximo filme do Doutor Estranho vai se chamar Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então é muito provável que as variantes do Loki tirem os Guardiões do Tempo dos seus pedestais e tentem criar as suas próprias realidades. E olha, é bem provável que eles vão conseguir fazer isso. Com a AVT fora do caminho, o universo vai ficar livre para se espalhar, criando múltiplas linhas do tempo. E o que nós temos com isso? Exatamente, temos todo um multiverso da Marvel sendo criado. Se tu ainda ficou com alguma dúvida sobre as linhas do tempo, me conta aqui nos comentários que eu vou te responder. E se tu gostou desse vídeo e quer ver ainda mais conteúdo como este aqui no canal, deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para ser o primeiro a saber sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Este é o Multiverso e eu te vejo na próxima timeline.